Bom dia a todos, o meu nome é Gabriela Heck, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos loiros, lisos e longos, visto uma camisa azul marinho e meu fundo é um painel azul desfocado. Eu vou apresentar a pesquisa, então, 8 dimensões do capital da ciência para repensar a inclusão de pessoas com deficiência na perspectiva STEM. Essa pesquisa é um pequeno recorte da minha tese de doutorado, que eu estou realizando no momento, e vai falar um pouco sobre alguns conceitos básicos que eu utilizo e algumas problematizações que a gente está desenvolvendo ao longo desse meu doutorado. Esse trabalho foi desenvolvido junto com o meu orientador, que é o professor José Luiz Ferraro, e uma colega do grupo de pesquisa, que é a Mônica da Silva Galon. Eu e o professor José Luiz somos da PUC-RS e a Mônica agora é da UFPR e da Universidade Autônoma de Barcelona. Para falar um pouco, então, da contextualização na minha pesquisa, a gente vem problematizando que dentro dos campos da STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, existe uma falta de representação e de participação de diferentes setores da sociedade. Então, a gente vai percebendo, né, que dentro desse campo existe a falta de representação de mulheres, de pessoas mais jovens, de diferentes classes sociais, de diferentes etnias. Mas um dos grupos que vem historicamente sendo excluído também são as pessoas com deficiência. E elas vão enfrentar diversas barreiras nos principais espaços de acesso à educação científica. Então, eu botei aqui uma escola, deixa eu botar o laser. Uma escola, um museu, né, as mídias sociais, que muitas vezes não estão acessíveis a diferentes deficiências, a TV também, né, as notícias, as informações científicas. E essas barreiras, né, de acessibilidade que são encontradas por esse público, a gente consegue identificar elas nas dimensões principalmente física, a dimensão atitudinal, que eu vou falar um pouquinho depois, comunicacional, metodológica, programática, entre várias outras barreiras. E essas barreiras vão acabar influenciando as motivações, os interesses, as oportunidades e também o desenvolvimento de habilidades psicossociais, a preparação acadêmica e vários outros fatores que vai acabar influenciando também as escolhas de vida e de carreira das pessoas com deficiência. E principalmente limitando essas escolhas, né, quando tem tantas barreiras dentro desse campo. E aí, pensando nessas questões, um dos conceitos-chave que eu abordo na minha tese é o capital da ciência, ou o Science Capital, que é mais conhecido, capital científico também, que ele vai tentar, a pesquisa, né, por trás desse conceito, ele vai tentar investigar as desigualdades na participação nos campos STEM, e assim tentar entender os motivos que levam os jovens a continuar ou permanecer no campo científico, mas principalmente os motivos que levam eles a não continuarem, optarem por não seguir, não por falta de interesse, e sim por falta de acesso. O capital da ciência, né, o conceito, ele corresponde às diferentes formas científicas de capital cultural, os comportamentos e práticas relacionadas à ciência, então vai relacionar com hábitos, e também as formas de capital social relacionadas à ciência, então todas as relações sociais que a gente tem, as pessoas que a gente conhece. E ele pode ser compreendido a partir de 4 perguntas, que são os 4 bolsos principais dessa mochila, que a gente representa como capital da ciência, que é o que você sabe sobre a ciência, então todo o conhecimento, né, a alfabetização científica que a gente tem, como você pensa sobre a ciência, o que você faz com esse conhecimento, como você mobiliza esse conhecimento e quem você conhece nesse campo. E é a partir desse conceito que a gente começa a considerar as experiências, os conhecimentos, os interesses e as atitudes relacionadas à ciência de cada pessoa, e a gente consegue identificar quais são esses fatores que vão levar a uma desigualdade. E assim a gente consegue também buscar meios de como apoiar mais jovens a se envolver com a ciência. Então, quando a gente percebe os motivos que influenciam, a gente consegue entender como levar isso para mais jovens. Só que essa pesquisa do capital da ciência, ela foi desenvolvida sob uma perspectiva da equidade e da justiça social, levando em consideração questões relacionadas a gênero, a classe social e a etnia. E essa pesquisa, originalmente, ela não considerou a deficiência, que é uma questão que vai transpassar todas essas questões de desigualdade, mas tem barreiras a mais que não foram consideradas. E é por isso que a gente desenvolveu essa pesquisa, né, para problematizar de que modo o capital da ciência pode incorporar as pessoas com deficiência, levando em consideração as barreiras de acessibilidade. Então, aqui eu esqueci de passar o slide, mas aqui tem, né, um dos resultados da pesquisa do capital da ciência que demonstra as desigualdades estruturais, interseccionais de gênero, etnia e classe social. E aí eles abordam bastante, assim, aprofundam bastante nessas questões. Mas falta falar sobre a deficiência, que vai ter questões, então, por exemplo, da falta de representatividade de pessoas com deficiência como cientistas,
a questão da ciência ser uma ciência sem deficiência, então ela não está adaptada para pessoas com deficiência, laboratórios, os espaços não são adaptados, a nossa comunicação científica não é adaptada a diferentes deficiências, e principalmente a falta de acessibilidade nesses diversos espaços, que não são considerados na raiz, né, no cerne do capital da ciência, que a gente vem aprimorar. Então, essa seria a questão da pesquisa. E aí, para abordar essas questões, a pesquisa ela propõe uma análise teórica das 8 dimensões do capital da ciência, olhando a partir da lente das deficiências, considerando a deficiência intelectual, a física, a auditiva e a visual. E o objetivo, então, é identificar as potenciais barreiras de acessibilidade que podem ser enfrentadas por esses 4 públicos, dentro de cada uma dessas dimensões do capital da ciência. E a gente parte, então, da definição de barreiras e também dos estudos que abordam a pessoa com deficiência e o seu envolvimento nos campos STEM. Então, a partir de uma literatura que eu deixei, que está no resumo, mas eu não coloquei aqui na tela para não poluir muito slide. Então, as barreiras que a gente vai considerar nesse trabalho são as arquitetônicas, atitudinais, metodológicas, instrumentais e as programáticas. Então, para falar um pouco inicialmente de algumas barreiras, a gente separou as dimensões a partir de como elas se relacionam. Então, a dimensão 1, 4 e 5, que é a alfabetização científica, o consumo de mídias relacionadas à ciência e a participação de atividades dentro e fora da escola, são dimensões que vão ter muita relação com outras pessoas, com acessar espaços, com acessar meios de comunicação. Então, a gente vai enfrentar barreiras arquitetônicas, então, o próprio acesso à escola, o acesso à sala de aula, o acesso a um museu de ciências que não tem um elevador, que não tem uma rampa, o acesso a um clube de ciências, o acesso a um grupo escoteiro que não tem alguma forma de acessibilidade arquitetônica. Também vai enfrentar barreiras comunicacionais, então, falta de legendas, falta do uso da língua de sinais, o não uso da linguagem simples nessa comunicação, e diferentes outras barreiras comunicacionais que podem ser identificadas, como, por exemplo, o espaço ele tem informações somente sonoras, então o alarme de incêndio é somente sonoro. Tu não tem, por exemplo, uma luz para indicar que esse alarme está tocando, tu vai estar excluindo uma pessoa surda de receber aquela comunicação, porque ela não vai estar ouvindo o sinal. Então, também entra na barreira comunicacional. E as atitudinais, né, que tem relação principalmente com a nossa preconceito em relação à pessoa com deficiência, com a forma como a gente vai agir frente a essa pessoa, mas também com a forma como essa pessoa vai ser representada nos meios científicos ou não vai ser representada. Então, eu trouxe aqui uma figurinha de, tu bota cientistas no Google, né, vai aparecer homens, geralmente homens velhos, a maioria tá de óculos, porque, aliás, cientista tem que ser inteligente. Todos eles, vocês podem ver que são brancos, a maioria vai ser branco. Tem algumas meninas, mas, assim, são poucas mulheres representadas, mas nenhuma pessoa com deficiência geralmente é representada como um cientista. Então, um cientista surdo, um cientista cego. E eles existem, eles estão aí para provar que é possível fazer ciência tendo uma deficiência. Nas dimensões 2, 3 e 6, que é atitudes, valores e disposições relacionadas à ciência, o conhecimento sobre a transferabilidade da ciência, que é como a ciência pode ser usada em diferentes áreas, em diferentes carreiras, e também as habilidades, conhecimentos e qualificações científicas da família, vai envolver um pouco mais como eu me sinto em relação à ciência e o que eu faço em relação a isso. E para eu ter acesso a essas questões, a gente identificou algumas barreiras metodológicas, que vai ser nos métodos de acesso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns recursos de tecnologia assistiva que são importantes para, por exemplo, a pessoa cega ter acesso a uma informação somente visual, então tu consegue ter a leitura da tela. A falta de pessoal capacitado para atender essas pessoas com deficiência, então tu vai num lugar, não tem pessoas capacitadas para te atender, não sabem o que fazer quando chega. A falta de recursos assistivos, então o mapa tátil aqui também. E alguns exemplos de adaptações que a gente pode fazer no texto, então a diferença de contraste, de cor, de iluminação, diferença de tamanhos, que podem auxiliar então nessas dimensões e que muitas vezes não estão presentes. E nas dimensões 7 e 8, que é conhecer pessoas com trabalhos relacionados à ciência e falar com outros sobre a ciência. De novo, a gente vai ter essa questão da barreira comunicacional, então são pessoas que a gente tem que se comunicar, então vai ter a falta, muitas vezes, conhecimento de uma língua de sinais, a linguagem simples, o uso de audiodescrição, leitores de tela, enfim. A gente também vai identificar as barreiras atitudinais, e aqui eu foquei mais nelas, porque a gente já falei um pouco no slide anterior, mas aqui eu trouxe, então, uma pessoa com deficiência, ela muitas vezes é tratada como... Ela é infantilizada, ela é desmerecida, então o garçom ele vai atender a pessoa sem deficiência de uma forma, e a pessoa com deficiência ele pergunta, vai papar, né? Então, assim,
infantiliza, ridiculariza essa pessoa por ela ter uma deficiência, sendo que ela deveria ser tratada igual a pessoa sem deficiência. Alguns termos que são pejorativos a gente acaba não percebendo, então surtado, retardado, lunático, termos para se referir a uma pessoa com deficiência estão completamente equivocados. Principalmente o termo retardado, que no Brasil ainda é utilizado, mas fora existe essa utilização da expressão R-word, a palavra com R, é uma palavra que não deve ser dita, então se usa, ele falou a palavra com R, que é retarded. Então, eles têm essa questão de ampliar a conscientização sobre o não uso dessas palavras, porque elas são pejorativas, elas não remetem a uma pessoa com deficiência intelectual, não devem ser utilizadas em nenhum contexto, não faz sentido. E também surdo-mudo, que é muito utilizado, né, por causa dessa ideia que a gente tem de que uma pessoa, por não ouvir, ela não, né, nunca ouviu o som, ela tem que aprender a falar, mas não quer dizer que ela não consiga falar, ou que ela seja muda por natureza. A pessoa pode aprender a falar ou pode optar por não falar, mas ela não é muda unicamente por ser surda. Então, esse termo, né, surdo-mudo, completamente equivocado, e são barreiras atitudinais e comunicacionais que a gente vai ter. E as barreiras programáticas, elas vão estar na falta de regulamentação, em prol da acessibilidade, né, na falta de leis, de cumprimento das leis também, porque não adianta ter a lei se ela não é cumprida, não é cuidada. Então, essas questões, principalmente nessas dimensões, mas não se limitam, né, tem muito mais. Então, essas barreiras, elas podem impedir significativamente a participação das pessoas com deficiência nesses campos, né, da ciência, levando à sua exclusão e limitando a plena integração e inclusão na nossa sociedade. E também vão restringir as possíveis oportunidades de carreira, infringindo os direitos de escolher seus próprios caminhos profissionais, que vai infringir, então, os direitos humanos. Para a gente pensar em tornar esses espaços mais inclusivos, né, e verdadeiramente inclusivos, a gente tem que pensar e identificar a eliminação dessas barreiras de acessibilidade, contando sempre com a consideração, a opinião e as vivências das pessoas com deficiência nesse processo. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, investimento em políticas de acessibilidade, investimento em infraestrutura adaptada, capacitação de pessoal para atender diferentes necessidades, promoção de uma comunicação mais inclusiva, mais representativa e muitas outras, né, que podem ser incluídas nessas adaptações importantes. As barreiras que eu mencionei nesse trabalho e nas 8 dimensões, elas não são a totalidade de barreiras, não são a totalidade de barreiras que a gente pode encontrar nessas áreas e na ciência como um todo. As próprias dimensões não representam a ciência como um todo, mas é justamente um recorte, né, da pesquisa que eu estou fazendo. Mais estudos, obviamente, são necessários para uma compreensão completa e contínua dessas barreiras e para o desenvolvimento de soluções efetivas, pensando, né, em prol de uma inclusão mais ampla e significativa. Então, conforme esses postos, né, sobre a construção do capital da ciência, a gente percebe que as barreiras de acessibilidade não foram pensadas durante o processo de construção teórica e prática desse conceito, o que vai dificultar ainda mais a inclusão de pessoas com deficiência e pode impedir que elas se sintam acolhidas no campo científico. E assegurar uma inclusão e a participação das pessoas com deficiência nesses campos é essencial para a garantia dos direitos humanos fundamentais. Porque, né, compreender questões científicas, avaliar criticamente, saber utilizar a informação científica durante a vida, né, é muito importante para tu conseguir viver em sociedade, ter uma compreensão do mundo como ele é. Então, superando essas barreiras, a sociedade estará não apenas promovendo a inclusão das pessoas com deficiência na ciência, mas também enriquecendo a ciência com a valorização dos modos de vida diversos, dos seus talentos, do respeito mútuo e do convívio com a diferença, que é muito importante na nossa sociedade. Então, esse é um pouco da apresentação que eu tinha para hoje. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Deixo aqui meu contato de e-mail, que é rec.gs@gmail.com, e também o Instagram, onde eu falo sobre minhas pesquisas, que é @ScienceCapitalBrasil. E muito obrigada. Muito obrigada a você, Gabriela, por compartilhar conosco todo esse conhecimento, todas essas informações